Graça e paz, povo de Deus. O César pediu para mim trazer uma palavra e eu tenho meditado em algo há alguns dias já. Cheguei até a compartilhar com ele. É uma passagem que está em Mateus a respeito de João Batista. Mas primeiro eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, por esta oportunidade. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, nos purificar, nos santificar, colocar, Senhor, as Tuas palavras na nossa boca, usar-nos com o Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa nos guardar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e livrar-nos de todo o mal. Que essa palavra, ó Deus, em nome de Jesus, venha encontrar no coração das pessoas, Deus Todo-Poderoso, o amparo e venha encontrar, Senhor, a morada, para que aqueles que entenderem, discernirem, ó Deus, e receberem do Senhor a revelação do que ela quer dizer, Senhor Deus, em nome de Jesus, que ela transforme, que ela ajude, que ela dê vida e que ela possa levar, ó Deus, ao completo entendimento, para que nós possamos, Deus Todo-Poderoso, ter uma caminhada contigo, reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador e conhecendo um pouco mais a Tua Palavra. A ministração, ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 3, onde começa assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lá no 5, ele continua dizendo assim: No 4, usava João vestes de pelos de camelo, um cinto de couro, a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. É algo muito simples. Então saía ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. As pessoas que vinham ter ali com João Batista, elas tinham um reconhecimento da forma natural da pregação de João. Ela não era tão profunda. Ela era algo mais de dentro do homem para fora. E depois vem Jesus trazendo a profundidade, a espiritualidade daquilo que João dizia. Até porque o batismo que João fazia era o batismo da confissão do pecado, do reconhecimento da falibilidade do homem, e o batismo era a expressão para as pessoas daquele arrependimento, o batismo ali na água. Um pouco mais à frente ele vai até falar que Jesus, aquele que é maior do que ele, que viria depois dele, que batizaria com fogo, que seria com o Espírito Santo, que seria o batismo espiritual, que todos nós devemos ter. Lá no 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Hoje de tarde, eu compartilhando essa palavra com meu irmão, Rodrigo, ele fez eu ter um entendimento a respeito dessa parte que diz raça de víboras. Ele falou assim: quem que induziu Eva ao erro no jardim? Falei: a serpente. E a hora que ele falou isso, ele trouxe, assim, abriu a minha mente para isso, entendeu? Sobre Jesus assemelhar essas pessoas, esses saduceus, esses fariseus, ao nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. Eu digo por quê? Porque eles estavam tentando enganar as pessoas que vinham, porque eles viviam de aparência, e eles estavam enganando a si mesmos. Por quê? Lá no 8 ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí você olha assim: mas os caras estão vindo batizar e tal, e o sinal do arrependimento já é os caras irem batizar. Só que Jesus e João, as pessoas hoje, até hoje em dia, nós, quando você está alinhado com Deus no Espírito, você sabe, você sente o coração das pessoas. E aqui João Batista sentiu o coração deles, como Jesus sentia o coração das pessoas que estavam ao seu redor, sabia a verdade que estava no coração. E aqui João Batista viu que eles não estavam se batizando por arrependimento, eles estavam se batizando apenas
por status, porque todo mundo estava batizando, para fazer o que todo mundo estava fazendo. E ele chama a atenção dessas pessoas de forma veemente. Jesus algumas vezes faz isso também, mas não para condenar a pessoa, mas realmente para trazer essa consciência, esse conhecimento profundo, esse entendimento profundo, abrir os olhos das pessoas, né, dessas pessoas que vieram, para a pureza e para a profundidade daquele ato, que não era só fazer por fazer, tinha algo espiritual por trás. E ele fala assim: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E isso reforça isso que eu estou falando. Por que você está vindo batizar? Quem que vos induziu a fazer isso? Vocês sabem o que vocês estão fazendo? Ou vocês só estão fazendo por fazer? E aí ele fala algo que para mim é o mais profundo, né, dessa ministração, que é produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E esse fruto a princípio, é o reconhecimento da necessidade da presença de Deus, de que nós somos pecadores. Hoje nós pecamos, aí temos que arrepender do nosso pecado de hoje. Amanhã nós pecaremos e depois de amanhã. Mas Jesus já recebeu para si, já sofreu por causa desses pecados. Basta a gente reconhecer, arrepender e lutar para deixar. Tem coisas que a gente demora mais, tem coisas que a gente demora menos, mas a gente nunca pode deixar de lutar para abandonar todos os pecados que a gente tem consciência. E até aqueles, pedir a revelação a Deus por aqueles que a gente peca inconsciente, para que a gente tenha consciência, caia em si e se arrependa deles também. No 9 ele diz assim: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E quando eu estava lendo isso aqui, veio algo na minha mente sobre a gente ter... Eu sou filho de Deus como um escudo, né? Você vai repreender alguém, ou você vai dar uma palavra para alguém, ou você vai chamar a atenção de alguém. Essa pessoa, não sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador é filho de Deus. E Deus pode suscitar filho a ele a hora que ele quiser. É só ele enviar um filho abençoado dele para pregar o evangelho. Ele usar o espírito dele para convencer e ele suscita filhos. Mas não usemos isso como escudo. Eu sou filho de Deus. Eu também tenho a verdade. Não, eu tenho o espírito também. Eu tenho a revelação também. Não sejamos humildes. Sejamos humildes e não nos ancoremos em jargões, em parágrafos da Bíblia, para não aceitar uma exortação, para não aceitar o nosso pecado, para não aceitar a nossa realidade. No fim de tudo, aqui essas pessoas estavam querendo entrar numa realidade que não era delas. Estavam querendo entrar em algo que não era para elas, porque elas não tinham entendido. Às vezes até nós, hoje em dia, estamos vivendo uma realidade que não é nossa. Às vezes somos filhos de Deus, somos chamados para um propósito e não estamos reconhecendo isso e não estamos vivendo isso. E isso é viver fora da sua realidade, porque a nossa realidade é aquilo que Deus planejou para nós. E se nós estivermos fora disso, se nós não estivermos fazendo isso que Deus nos chamou, nós estamos fora da nossa realidade, porque nós já fomos comprados, já fomos separados. Deus já nos chamou, Deus já nos separou, já nos comprou por alto preço. Nós somos valiosos, estamos na mão de Cristo. E de modo algum Ele nos jogará fora. Então nós precisamos encontrar em Deus, no seu Espírito, na sua palavra, na oração, no jejum, aquilo que está nos faltando, que é o arrependimento e os frutos dignos desse arrependimento. Porque quando nós realmente nos arrependemos, nós vamos produzir frutos. Porque a base cristã, toda a base do cristianismo, não estou falando falácias de pessoas crentes ou católicas ou qualquer outra religião. Estou dizendo o cristianismo, a base do cristianismo é arrependimento, é perdão, é o amor. E sim, é chamar atenção, é repreensão, mas no devido certo, da forma correta, como está escrito na palavra de Deus. Mas as bases é perdão, é amor, é perseverança, é sofrer amando a Cristo, suportar a dor, porque Ele disse que nós sofreríamos. Não é só coisas boas, são coisas que a gente precisa aprender a passar para poder suportar as coisas que nos levarão àquilo que nós ansiamos,
que é a ira vindoura. Nós não queremos passar por isso, muito pelo contrário, nós queremos livrar a nossa alma disso, mas não, eu não penso assim, eu quero livrar minha alma do inferno, não, eu quero viver com Deus, porque eu sei que a presença dele é agradável, porque eu sei que ele é bom, porque eu sei que ele me ama e ele quer isso também. É isso que eu desejo, entendeu? Eu não quero só livrar minha alma do inferno por medo do inferno, não. Eu quero livrar minha alma do inferno muito mais porque eu quero viver com Deus e habitar com Deus, a passar minha eternidade com o ser mais agradável que existe, o ser mais alegre que existe, o mais bondoso que existe, o ser mais justo que existe, o ser mais sábio que existe, a pessoa mais pura, mais santa do mundo, do universo, de tudo que se foi criado, porque Ele criou todas as coisas e dele parte tudo, o bem e o mal. Mas nós precisamos nos arrependermos para podermos dar esse